Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade, acerto e análise. Sim, aqui você descobre quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira. E eu tenho um grande convite pra te fazer. Quer passar 2 dias inteiros comigo, trabalhando 3 pilares: a identificação da mentira, você melhorando a sua comunicação e colocando em prática isso nas redes sociais, no seu dia a dia, não importa, para que você aumente o seu poder de comunicação, para que você aumente a tua autoridade, para que você aumente as suas vendas, ou, no mínimo, você vai ser uma pessoa muito mais segura nas suas atividades sociais. Sabe como? No Mestres da Persuasão. 2 dias inteiros comigo aqui em São Paulo, 28 e 29 de novembro. Só que os ingressos já estão à venda e muitos dos setores já estão acabando. Para você saber mais, é só você escanear aqui o QR Code ou então ir aqui no link que está no primeiro comentário fixado. Mestres da Persuasão. Todo o poder da análise e da comunicação persuasiva ao teu favor. Dito isso, agora vamos analisar quem? Vocês pediram para eu analisar Nego Di. Nego Di, um humorista, ele faz stand-up, também já participou de reality shows, um influenciador, 13 milhões de pessoas o seguindo, teve envolvido em 2 grandes tretas. Primeira delas, ele participou da divulgação, inclusive dizendo que ele era dono de uma loja de produtos, celulares, ar-condicionados, muito abaixo do preço. Então, fica até o final, porque eu tenho várias dicas aqui, ou várias conclusões para a vida, para a gente refletir. Tanto você que é consumidor, tanto você que é influenciador, tanto você que é assediado na tua vida para participar de coisas aí que você talvez não domine. E isso é muito importante você ficar... Ninguém tá livre disso daí, de forma consciente ou inconsciente. Então, ele foi um grande divulgador dessa loja. Inclusive, ele dizia, a loja é minha. Eu não sou só um divulgador, a loja é minha. E, obviamente, muitas pessoas confiaram nessa indicação dele, né, nessa propaganda da sua própria loja e, na verdade, era um grande roubo, né? Era uma grande armação. Os primeiros acabam ali recebendo para dar depoimento positivo, para mostrar, recebi aqui o celular, recebi aqui o produto aqui eletrônico, elétrico e tal, e os outros acabavam caindo e não recebendo. Foi movimentado mais de 5 milhões. Não necessariamente entrou 5 milhões, movimentou-se 5 milhões. Talvez pode ter sido 2,5 milhões, que também já é muito dinheiro. E ele recebeu para fazer essa propaganda. Me parece que ele recebeu 350 mil reais ou algumas parcelas de 50 mil reais, chegando ali a 250, 300. Eu não sei se o cara conseguiu pagar ele todo também. E uma segunda treta foi do lance que ele disse que estava doando R$1 milhão para as vítimas do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou bastante, ele foi realmente lá na linha de frente, teve uma treta muito grande com o governo federal, porque o governo federal dizia que não era bem aquilo que estava acontecendo, imagina. E muita gente foi censurada por mostrar a realidade do que estava acontecendo ali no Rio Grande do Sul. Eu mesmo fiz uma live com um empresário ali da linha de frente, depois se vocês quiserem assistir, põe o card aqui, e a gente estava vendo coisas absurdas acontecendo e a grande mídia, as grandes televisões dizendo, não, veja bem, está tudo sob controle, imagina que está acontecendo isso. E ele foi muito atacado, mas muito atacado mesmo, porque diziam que ele estava fazendo fake news. Falaram isso inclusive do Pablo Marçal e depois tiveram que pedir desculpa, hein? Tiveram que pedir desculpa, porque ele estava mostrando o que estava acontecendo e a Globo lá, Natuza, disse, olha, imagina, ele é um grande... Se você gosta ou não gosta do Pablo Marçal, é outro quesito, mas que ele estava mostrando a realidade do que estava acontecendo, que caminhões de doações estavam sendo parados e multados. Aí depois veio lá o presidente, não sei se é presidente, sei lá, da NTT, dizendo, realmente, os caminhões estavam sendo parados, multados, mas já cessou, pode ficar tranquilo, a gente está aqui sendo solidário e tal. Depois veio até um ministro da guerra, sei lá, um coronel dizendo, não... Tudo bem, tem lá uma doação em Portugal, mas olha, não vai ser viável trazer porque vai ficar caro. Vai ficar caro. Tem gente viajando com 200 malas aí sozinho no avião. Aí não ficou caro, né? Mas enfim, por conta de críticas iguais a essa que eu tô dizendo aqui, muita gente dizia, não, isso é fake news. Não, isso é ódio. Não. E ele também acabou sendo envolvido nessa trama toda aí. Mas ele realmente não depositou esse R$1 milhão. Teve resultado? Teve. Muitas pessoas se entusiasmaram em doar e realmente teve a vaquinha, teve um ápice de doação muito grande. Mas partiu de uma mentira, partiu de algo não verdadeiro. Não é legal.
Então não é porque você está fazendo bem, os fins não justificam os meios, não justifica, jamais, nunca. Coloque isso na tua cabeça. Os fins não podem justificar os meios, jamais. Porque numa dessa daí, se é para um outro motivo, por uma outra situação, você vai também justificar e não pode, não é assim. Então a gente vai analisar, vocês pediram, é bom vocês entenderem esse prólogo, muita gente nem lembra mais de toda a treta, de tudo que aconteceu. As redes do Nego Di caíam na época de toda a tragédia, inclusive Rio Grande do Sul, que ainda está em tragédia, ainda está em necessidade. Toda a ajuda que disseram que iam dar, não deram, ou a grande parte não chegou. Então, assim, o Rio Grande do Sul precisa de ajuda e essa ajuda ninguém fala mais. E eles estão com grandes dificuldades de se voltarem às suas atividades. Muita gente realmente perdeu tudo e não teve a ajuda ou o crédito ou as suas dívidas ou os parcelamentos ou até grana pesada mesmo chegasse lá para a reconstrução. Não está chegando, está com muita dificuldade, o que chega é muito pouco. Só que agora não é notícia, ninguém fala mais, enfim, né? Então, para quem não se lembrava de tudo que estava acontecendo, esse é o resumão da onde Nego Di estava envolvido. Ele foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão. Início, regime fechado, ele e o cara que realmente era o dono lá dessa loja, que foi uma loja que não honrou com as suas entregas. Então, você pode vender o que você quiser a qualquer preço. Agora, se você não entrega, aí é estelionato. Simples assim. E ele agora está em prisão domiciliar. Acho que ele está lá afrouxaram ali a pena dele, alguma coisa assim, mas ele está condenado a 11 anos e 8 meses de prisão, pode voltar a qualquer momento para iniciar o regime fechado, né, por conta dessa condenação. E a gente sabe que foi todo um quiprocó, juntou realmente divulgar um estelionato, juntou essa situação falsa lá de R$1 milhão e juntou também questão política. Tudo isso num balaio só. E agora a gente vai analisar, depois do Taca Ali Play, beba água, beba muita água, e vamos analisar Nego Di no Cabrini. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, como é material original da TV, a gente vai ter que aumentar a velocidade, distorcer, colocar a marca d'água, tudo isso para que a gente consiga fazer a análise. É o melhor dos mundos? Não, não é, mas é o que a gente consegue fazer para subir aqui no YouTube. Beleza? Agora sim, para você receber esse material, você que gosta desse tipo de análise, aproveita agora que pega o seu copo de água, pega o seu copo de café, pega a sua xícara de café, olha aqui, ó, beba café, beba café com moderação. Aproveita esse momento para você se tornar relevante para o YouTube. Se você se tornar relevante para o YouTube, aí sim ele vai priorizar você como as primeiras pessoas que vão receber a notificação das próximas análises. Como é que eu faço isso, Ricardo? Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Inscreva-se, porque por falta de atividade aqui, o YouTube tira a tua inscrição. Então, inscreva-se. Depois, aperte as notificações. E lembrando, só isso não vai eleger você a ser um dos primeiros a receber. Você precisa deixar rastro. Como é que eu deixo o rastro, Ricardo? Dê like nesse vídeo, em todos os outros que você assistir. Comente alguma coisa. Pode ser o seu comentário, pode ser um emoji, pode ser um clá, 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 sabe? O gato sambando em cima do teclado. Qualquer coisa. Isso já deixa você muito mais elegível para você receber as próximas notificações. Beleza? Vou colocar o meu óculos, o meu fone e vou dar o Taca Ali Play para a gente começar a analisar Nego Di com Cabrini. Vamos lá. Atenção! Bem, o fundo do poço. O que você descobriu? Eu comecei minha vida no fundo do poço. Sou filho único de mãe solteira, morei a vida inteira de aluguel, despejado pra caramba. Consegui ascender na vida e quando eu achei que eu estava no meu melhor momento, e realmente estava. Ele traz uma narrativa para dar uma empatia, dizendo, olha, eu já fui muito pobre, já tive nas minhas piores condições, não tinha grana nem para pagar o aluguel, era despejado de um lugar para outro, tive no ápice e agora estou de novo numa situação liso, quebrado. Então ele já abre com esse assunto para justamente tentar criar um pouco ali de empatia das pessoas. Vamos lá. Cara, minha vida desabou, eu tava sendo transportado numa viagem. Ó, lembrando, tá, pessoal? Lembre-se que o Cabrini, ele não passa, né? A produção do Cabrini não passa as respostas e o tempo de uma maneira cronológica e real. Às vezes eles trocam as posições, às vezes as respostas não são exatamente sobre aquela pergunta que veio anteriormente, então aquele complemento muitas vezes está no meio da entrevista. Por isso que quando as pessoas choram, às vezes você pode perceber que elas às vezes estão chorando copiosamente, daqui a pouco não estão mais, daqui a pouco os olhos marejados, daqui a pouco não estão mais.
Então toma cuidado no decorrer da narrativa, que muitas vezes não é, muitas vezes não, quase que 99% das vezes não é o tempo real da conversa, tá? Vamos lá. Viatura algemado, e eu tava olhando assim pelo fundo do camburão, pela uma janelinha que tem, e eu tava... Ó, você vê que ele é bem ilustrador e você vê que esse é o padrão calmo dele. E isso vai mudar. Você vai ver que daqui a pouco a respiração vai estar muito mais aqui em cima, muito mais de soquinho. Ele vai fazer gestos apaziguadores, ele vai se lamber, ele vai deglutir, vai mudar a forma dele se comunicar. Então aqui ele está tranquilo se comunicando, é bom para a gente criar a linha base. Vamos lá. Tava olhando a rua, pra mim é uma vergonha, uma O que lástima. você viveu? E você viu que ele foi criando todo um prólogo, todo um início para criar essa empatia de que ele não foi 100% culpado, né? Existiam outras pessoas, porque ele estava vivendo a vida dele, ele estava super bem e alguém deu uma rasteira nele. Eu fui no pior lugar que um ser humano pode ir. Eu acho que pior que isso é só o cemitério, que é a prisão. 27 de novembro de 2024. Nego Di deixa a cadeia. 33 quilos a menos. Eu cheguei a ficar 72 horas em jejum, sem comer nada e tomando O Cabrini, se eu não me engano, pergunta para ele como é que foi, você tá lá na cadeia, ele tá contando como é que foi a rotina dele na cadeia. remédio pra dormir. Eu tava deprimido, cara. Tinha que tomar remédio pra dormir e remédio pra acordar. Eu saí dia 27 de novembro. No outro dia eu me matriculei numa academia e comecei a treinar. Então, cara, eu acho que a gestão de crise... tudo bem, é porque, assim, mostrar o pós-prisão, que ele tá ali treinando e tal, às vezes, cara, pode ser um tapa na cara das pessoas que ainda não receberam a grana, né? Porque parece, pô, ficou 3 meses, 4 meses preso e agora já tá de volta, né? Curtindo a vida doidado. Porque por mais que ele está dizendo que está liso, quebrado e tudo mais, sem trabalho, as pessoas estão falando, pô, você está com um lifestyle bacana, né? Está com uma academia bacana, uma roupinha bacana. Então, não sei se isso vale a pena ser postado. Eu quero voltar à tona. Eu acho que esse voltar à tona tinha que ser de uma maneira diferente. Ter uma gestão de crise para que as pessoas não recebam isso como um tapa na cara. Vamos lá. Porque me ajuda muito nessa questão mental. Gilson, você foi questionado num dos valores mais importantes que um homem pode ter. A sua honestidade. Sim. O que Então vocês viram aqui, há um micro se afastar, ele engole seco aqui, né? Dá uma deglutição ali, quando fala, e ele assume que ele acabou perdendo essa principal característica de uma pessoa honrada, né? Vamos lá. isso mexeu contigo? Isso é um fantasma que me acompanha desde 2022. Quando se deu o fato, né, da loja que não entregou os produtos. Eu não consigo não pensar nisso. Quando Deu um afastamento na terceira pessoa, né? É tipo, a loja não entregou, como se fosse algo afastado dele e não junto, né? Não a questão dele estar envolvido junto. tô na rua, se alguma pessoa me olha, eu não sei se é um fã, se alguém comprou, não tenho controle sobre isso. Quando alguém quer me ofender, me chama de estelionatário. E agora de Deu um pouco aqui de desdém, quando chamam ele de estelionatário, e agora acho que de detento também, vamos ver se ele vai falar isso. ex-presidiário. Ex-presidiário, trava a boca, e realmente ele participou de um processo de estelionato. Simples assim, querendo ou não, consciente ou não, ele participou de um processo de estelionato, principalmente por induzir as pessoas a um grande erro, que era confiar nele, nas palavras dele, dizendo que era ele o responsável pela loja. Por determinação da justiça, Nego Di cumpre medidas cautelares. Teve o passaporte apreendido. Não pode, acho que, usar as redes sociais. Precisa de autorização para qualquer mudança de endereço. E não pode viajar sem comunicação prévia. E uma outra situação que ele fala, eu preciso trabalhar, mas na realidade ele está cumprindo pena. Então ele está ainda com medidas cautelares. Não é porque está solto, que está... A grande ganho dele, a benefício aí que ele ganhou, é estar em casa. Em vez de ele estar numa cela, ele está em casa. Isso já é um grande ganho, entendeu? Agora, daí poder ter total liberdade de ir e vir e trabalhar, já são outros 500, né? Vamos lá. O que você vive hoje? Hoje eu vivo praticamente de nada de vento. Eu tô oferecendo R$0 por mês, porque eu tive minhas contas bloqueadas, o restaurante que eu tinha fechou, eu tô impedido de... Aí desmorona tudo, né, cara? Você tá envolvido no estelionato. Aí tudo que você tiver de grana vai ser pego para pagar, né, os seus devedores. Provavelmente o restaurante fechou porque a imagem dele estava totalmente deturpada, né, queimada, e talvez não tinha como gerenciar também, enfim. E é isso que acontece. aparecer, de frequentar as redes sociais. Quem me sustenta é minha esposa, ela é micro-influenciadora e ela faz algumas publicidades. Você chegou a ter 13 milhões de seguidores. Uma pessoa muito popular. Exato, 13 milhões é uma pessoa extremamente popular. Honestamente, você usou a sua popularidade para enganar as pessoas que confiam em você? Eu fiz stand-up e esgotei ingresso. Você vê que essa resposta, eu não sei se é a resposta direta dessa pergunta, porque
Me pareceu que não, pelo tempo ali e do corte. Se foi, fica parecendo que ele está usando um assunto satélite, uma explicação para dizer que ele não precisava disso. Mas parece que teve uma edição aqui. Mas enfim, de qualquer jeito, ele está tentando dizer, eu não fiz de forma proposital. Pode ser, eu até acredito que sim. Ele não seria tão idiota de fazer algo proposital sobre o que ele fez, no sentido de vou fazer um estelionato. O que foi proposital? Comprei a ideia do cara lá, que a gente vai daqui a pouco saber o nome dele, vamos ver o rostinho dele aqui, e entrei de cabeça no projeto e bora lá. Só que isso não é porque você entra dentro de um processo ou de um projeto que é criminoso, com boa fé, que você não vai ser responsável por isso. E ele está sendo condenado justamente por conta disso. Tipo, pelo amor de Deus, né? Você é um homem feito, que já tinha feito tantas outras campanhas, já tinha tido outros negócios, como ele mesmo disse, né? Ele já trabalhava, tinha stand-up, então ele sabe que ele é um consumidor, né? Com certeza ele já comprou muitas coisas, ele sabe como é que funciona o mercado, o preço das coisas. Não dá para dizer que você era totalmente inocente. Nossa, eu fui tão inocente. E é isso que ele vai tentar explicar. Vamos lá. Em todos os teatros do sul do país, sabe? Então não faria sentido, em primeiro lugar, eu acordar um dia e decidir, lá com mais de 6, 7 anos de carreira, vou dar um golpe nos meus seguidores. Isso não existe. Isso eu acredito. Tipo assim, isso não existe. Não foi premeditado para dar um golpe. Porque ele ia acabar com a carreira dele por conta do quê? De 300 mil reais? Ai, cara, mas 300 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas se o cara realmente trabalha direitinho e faz os shows e tudo mais, ele ia conseguir essa grana, logicamente em muito mais tempo, mas ele ia conseguir. Porque você conseguir isso uma única vez, porque o estelionato é isso, você consegue uma única vez e acabou, tua imagem já era, foi pro brejo. E conseguir isso de uma maneira homeopática ali, ou seja, realmente com uma carreira, é muito melhor que uma carreira. Vamos lá. A justiça entende que ele e seu sócio lesaram pelo menos 370 pessoas. A maioria de baixo poder aquisitivo. Olha aí, ó. Então, você tem aqui os valores dos ar-condicionado. Ó, tá de zoeira. Então ele era o grande garoto propaganda, né? Até o bonequinho aqui é ele. Aqui tem a assinatura dele. E aí aqui tem os valores, né? 600, 800 e R$1.000. Um ano de garantia e tal. Cara, quando você... Sabe aquela máxima, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Tem o peso de que alguém que você já segue, que alguém que você curte, às vezes você foi até no show. E tem o lance também de levar vantagem, né? Todo estelionato, ele precisa da chave e fechadura. Ele precisa que o outro lado ache que está fazendo um grande negócio muito mais do que as outras pessoas. Eu estou ganhando muito mais que as outras pessoas. Vou me dar bem. Ele precisa desse tipo de gente. Se você tem uma pessoa que questiona, opa, peraí, isso daqui está muito abaixo do mercado, você não consegue a aderência dessa pessoa. Vamos lá. Aquisitivo. Nós estamos falando de clientes que tiveram doenças como câncer, por exemplo, e que botaram todo o investimento que eles tinham, né, na compra desses produtos. E aí é que nem eu falo, pelo amor de Deus, gente. Mas o cara tinha um câncer. Aí o advogado, né, já começa, porque o cara tinha um câncer, o cara pegou todo o dinheiro dele, pegou o fundo de garantia nesses produtos, porque daí eram tão baratos que ele ia conseguir revender esses produtos e ter uma lucratividade e tal. Pois é, cara, ele cria todo um cenário triste para falar, nossa, mas as pessoas estavam ali. Eu não estou dizendo que o Nego Di tem... É bom explicar, né? Porque aqui deve ter uns binários já tipo, você está passando pano para o Nego Di? Você está defendendo o Nego Di? Não, binário, calma, porque o binário ele só consegue entender 0 e 1. Ele não consegue se debruçar sobre o assunto. O que eu estou dizendo é, todo estelionatário precisa de pessoas que acham que estão ganhando muito dinheiro, que estão fazendo algo da China, sabe? Estou fazendo um negoção da China aqui. E aí entra de cabeça. Então é esse tipo de pessoas que normalmente eles querem pegar. Aquelas pessoas que entram de cabeça com tudo nessas arapucas, entende? Vamos lá. Buscando, na verdade, adquirir para revender e buscar um lucro maior para poder custear esse tratamento. Tá vendo? E aí, mas a coisa fica bonita, né? Dizendo, não, mas era para custear um tratamento de câncer, né? Pelo amor de Deus, tal. Sabe? Cria toda uma história para justificar que essa pessoa sabia que era muito, mas muito barato e estava utilizando-se disso para aferir lucro posterior com uma outra pessoa, né? A sentença se refere a 16 vítimas, mas o prejuízo envolve clientes de várias regiões do Rio Grande do Sul. As vendas aconteciam pela internet.
Equipamentos como ar-condicionado, televisores, celulares da última geração eram oferecidos com preços bem abaixo do mercado. Você entendeu? Muito abaixo do mercado. E aí, fica pronto pro golpe, né? Nego Di, segundo as investigações, usava sua imagem e credibilidade para atrair os consumidores. Eu não tô divulgando loja de terceiros, essa loja é minha. Acabou. Quando o cara fala um negócio desse, aí de novo, cara, eu sei que é complicado para quem foi lesado. A culpa é de quem divulgou, isso é claro. Independente se todo o cenário levava a crer que era um golpe, por conta dos valores, por conta de ser muito abaixo do mercado e tudo mais. A gente não transfere isso para o lesado, para a pessoa, para o consumidor. Mas o consumidor tem que ficar muito atento. Ricardo, mas não existe grandes promoções? Existe. Uma a cada 300 oportunidades que você vê por aí. Como assim, Ricardo? A cada 299 golpes, um é uma oportunidade. Então, pela lógica, mas Ricardo, e se eu perder essa grande oportunidade? É melhor você perder essa grande oportunidade do que estatisticamente estar entrando num golpe. Porque a cada 300, basicamente é isso, a cada 300 vezes que você está se deparando com um golpe, um a cada 300 é uma oportunidade real. Ah, mas e se eu perder essa oportunidade? Meu Deus, é algo que a pessoa realmente estava enforcada, tal. É muito melhor você se safar de 300 do que você cair em uma. Mas isso é que quando você não cai, você não tem a sensação de ganho, né? Você só vai ter a sensação de ganho ou de perda depois de concretizado. E, na realidade, você tem que começar a ter essa sensação antes de perder. Tipo assim, tá muito esquisito, tá muito fora. Eu vou esperar um pouco. Essa é uma grande dica, que eu vou até reforçar no final. Então, o dono da loja, real, é esse cara aí, ó, que a gente vai descobrir agora o nome dele. Esse é o cara que era o dono da loja. Só que o Nego Di, ele, por um lado, ele foi vítima desse cara? Foi. Isso retira a responsabilidade dele ter repassado esse golpe para frente? Não tira. Foi vítima desse cara? Foi. Tem certeza absoluta disso. Não cabe na trajetória do Nego Di pensar em dar esse golpe e acabar com a carreira dele toda, inclusive sabendo que ia ser preso. Porque estelionato é uma das poucas coisas que para as pessoas comuns, ainda dá cadeia. Simples assim, né? Para as outras coisas, não. Você pode fazer o que você quiser, tem recurso, tem prerrogativas, tem isso, tem aquilo. Mas estelionato é fácil de comprovar e dá cadeia. Então, tudo leva a crer que realmente ele estava acreditando nesse cara. Mas, de novo, ele tem outras situações, ele tem um temperamento que é um temperamento de risco. Ele se coloca em umas situações que ele se permite, cara. Como foi o lance lá do 1 milhão e outras coisas que ele faz. Então, ele se coloca em posições, ele se coloca em situações que não são boas, não são legais. Extrapolam a ética e a moral. O Nego Di, ele tem escolhas que extrapolam a ética e a moral. Quando o único prejudicado é você, tá tudo bem, dane-se. Você é dono do seu nariz, você é dono da tua vida. Agora, quando as suas atitudes acabam influenciando outras pessoas, aí, rapaz, aí não tem o que discutir se esse extrapolar é bom ou ruim. É criminoso, porque você acaba levando outras pessoas a entrarem naquela situação que às vezes você entrou junto também, mas isso não exime da sua culpa. Vamos lá. Anderson Bonetti apontado Anderson Bonetti, esse é o nome da criatura. Anderson Bonetti, tá aí a cara dele aí, ó. como sócio de Nego Di, também é condenado a 11 anos e 8 meses de prisão e segue detido. Beba água. A loja é sua? Não. Frase sua. Você viu que quando ele fala um não, já fecha os olhos de forma mais contundente, dizendo, cara, eu falei que era minha. Vamos lá, vamos ver como ele se sai dessa. Nas redes sociais, Kilson. A loja da Lisoeira é minha. Confiem, comprem tranquilos, que vai chegar. Vocês não vão se arrepender. Pois é, você entendeu? Uma pessoa, como ele mesmo disse, que tem lá, 7 anos de carreira como stand-up, 13 milhões de seguidores, é uma cara conhecida, participou de reality show, e o cara afirma isso pra você, é difícil você se manter ali racional, como eu disse. Estando a coisa, a oferta, o objeto, o serviço, a promessa, muito fora do normal, não faça, não entre. Mas eu sei que é difícil, por quê? Porque é alguém que é uma cara conhecida, né? É alguém que você confia, é alguém que tem uma história de vida. E aí fica difícil, né?
para você ter essa frieza racional? Eu confiei em uma pessoa que eu não conhecia direito. Tá vendo? O que entra aqui? Entra tanto você, que está confiando em alguém que às vezes você só está vendo pela internet, tanto você como um influenciador, se você é um influenciador, se você é empresário, se você é alguém que está fazendo negócio, cara, toma cuidado com quem você vai fazer negócio. Ah, mas eu não conhecia. Ah, não sei o quê. Tá bom, você se lascar sozinho, problema seu. Como dizia meu sogro, problema vosso. Agora, você pegar essa sua falta de pesquisa, de serenidade, de saber exatamente onde você está entrando, né, consultar outras pessoas, advogados e tudo mais, e chancelar e mentir, porque você mentiu. Simples assim, você mentiu. Você falou que a loja era tua. E várias vezes você falou, né? Ele é um estelionatário profissional, ele não é um amador que dá um golpezinho. Mas foi você que disse que a loja era sua? Eu queria que as pessoas comprassem porque eu também acreditava nele. Então você mentiu sabendo que está mentindo? Não, ele tinha Não. Não. Sim, você mentiu sabendo que estava mentindo. feito uma proposta. Tá, proposta é futura. Tá, não é passado, não é presente. Então, proposta é futura. Tá assinado? Eu sou dono da loja? Não. Então você está mentindo. Ponto final. Para que eu fosse sócio dele. Fosse. E não era. Só que ele não me mandava os documentos, o contrato, para eu entrar no contrato social. Então, se você não entrou, acabou. Você está mentindo. Se vocês estavam juntos. Eu venho ressarcindo pessoas nas audiências de 2022 até 2024. Nas audiências eu fazia proposta de devolver o valor e às vezes com juros e correção. E eu só não devolvi para as pessoas, por exemplo, comprou um ar-condicionado de R$1.000. Aí a pessoa falava assim, não, mas eu quero 50 mil porque eu me senti abalada com tudo que aconteceu. O que acontece? Esse é um ponto interessante. Você vê que, de novo, eu acho que ele é muito mais apavorado, ele é muito mais agitado, ele é muito mais ansioso do que alguém que acordou de manhã e falou assim, vou ser um estelionatário, vou dar um golpe. Não, no mínimo é cifras, valores, promessas, vou ganhar uma baita de uma grana, como muitos aí entraram em bets completamente... Primeiro que eu acho que toda bet é ruim, mas algumas são criminosas. E muita gente, pelo anseio de fazer dinheiro fácil, entra de forma completamente ilegal, criminosa também, porque só nega isso, só nega aquilo, assina qualquer coisa, aí se lasca, aí depois fala, ah, mas eu não sabia. Cara, então... Só que você entrou, você fez, então você é corresponsável. No caso aqui, você percebe que há uma vontade de se redimir. Há uma vontade de realmente pagar aquelas pessoas para as quais ele lesou. De forma consciente ou não, proposital ou não interessa, lesou. Agora, o outro lado também, que aí você vê, não, vamos tirar proveito agora. Pô, você vai receber o que você pagou. Não, eu quero 50 mil por danos morais. E aí numa dessa, não recebe. Por quê? Porque você acredita que o cara tem muita grana. Ah, ele vai preferir pagar do que sujar o nome. Não, cara, o cara já tá na merda. É melhor... Tem uma máxima em advogado dizendo assim, é melhor um acordo mal feito do que uma demanda. Ou seja, a decisão do juiz. É melhor um acordo mal feito do que uma demanda. Porque a demanda, muitas vezes, vai te colocar numa situação que depois não tem mais volta. Então é melhor receber alguma coisa do que não receber nada. É melhor você fazer um acordo do que você esperar uma demanda. E aí, numa dessas aí, às vezes até pela vontade do advogado, não, vamos botar em cima, vamos pedir, aí não recebe nada. E o cara não tem condição de pagar 50 mil para a pessoa. Você alegou dificuldade financeira, certo? No início da minha vida, né? E hoje. Mas ao mesmo tempo, segundo a justiça, você vivia em Jurerê Internacional, que é um bairro nobre, Florianópolis, e recebia patrocínios até 250 mil por mês. Não era um pouco dizia isso? Inclusive, enquanto eu estava preso, tá? Você vê que parece que a resposta não é exatamente em cima da pergunta. Parece que há uma edição, né? E agora, o que acontece? Isso é para o público entender. Primeiro, eu estava falando isso com o João Mena ontem, no podcast, que vai ao ar ainda. Ele falou assim, cara, eu estou saindo de Alphaville porque está nojento. A quantidade de mentiras que estão se fazendo. Mentiras, inclusive, querendo até me usar, querendo dizer que o meu sucesso foi por conta de alguém e tal. E fora todos esses objetos de posicionamento falsos para... Que as pessoas caiam. Então, eu vou morar naquela mansão que é alugada, esse carro aqui que é alugado ou ele é financiado e daqui a pouco eu devolvo porque eu não vou ter dinheiro para pagar, ou aquele relojão que é emprestado ou é falso, enfim. Cria-se todo um arcabouço estético para que a pessoa acredite que você é muito rico. E vou te falar, 95% dos influenciadores, uma galera que está ganhando uma grana, e aí você vê com um carrão, vê com uma casona, tal, é tudo fugaz, é tudo tipo assim, é tudo fumaça. Aquilo existe, mas é só parar um pouquinho a entrada, aquilo desmorona. Por quê? Primeiro, os caras ganham muito e gastam muito para manter aquilo ali.
Na hora que vem uma tempestade, não precisa ser muito não, só um uhul, sabe, um ventinho do oeste ali, tudo desmorona. Porque eles não conseguem manter aquilo. Essas pessoas não têm renda passiva, essas pessoas não têm investimento, essas pessoas não têm um patrimônio sólido, eles não têm absolutamente nada. Vive tudo de aparência. E tudo de aparências caras. Que, de novo, na hora que para uma entrada de grana, tudo desmorona. Mas desmorona assim. E aí as pessoas falam, nossa, mas tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Não, era... Tinha até 6 meses. Se não continuar entrando aquele fluxo de dinheiro, acaba tudo, cara. É diferente de alguém que trabalhou durante anos, durante décadas, foi construindo seu patrimônio, foi construindo aquela estrutura. Então, tome cuidado. Ah, mas fulano ganhou muito dinheiro agora na pandemia. Tome cuidado, por mais que ele esteja ganhando muito dinheiro. Será que vai se repetir? Será que vai conseguir se manter isso nos próximos anos, nos próximos meses? E aí muita gente entra pegando essa galera como sócio ou como referência. Toma cuidado, muitas vezes você está fazendo o seu negócio certinho lá no digital, ou na sua cidade, ou na sua porta. Aí você vê, às vezes, um concorrente crescendo assim, numa velocidade. Toma cuidado, muitas vezes aquilo não é real. E vou te falar, 80% das vezes não é. Eu conheço muitos bastidores, 80% das vezes não é, cara. Não é. Não é. E aí você fica deprimido, você fica triste, fica chateado, você achando um bosta, um cocô, um cara burro. Tipo assim, como assim eu não consigo esse resultado? Porque esse resultado não existe. Você está conseguindo evoluir, você está conseguindo... A gente fala muito isso no SOS Empreendedor, lá na Jovem Pan, que eu apresento toda semana lá na Jovem Pan, junto com o Eric Surita. Cara, o que a gente vê de empresários acreditando que existe fórmula mágica, que existe um caminho secreto que vai... sabe o lobo mau, né? Que vai... tem um atalho para chegar na casa da vovozinha. Não tem atalho, cara. Não tem. Esquece isso. É trabalho, é constância, é dedicação. São décadas para você construir um patrimônio. Não é assim da noite para o dia, cara. E às vezes você olha um cenário desse e fala, nossa, o cara acertou na veia. Nada. Todas as pessoas que estão no processo, que são 16 pessoas no processo que me manteve preso em Canoas, foram ressarcidas. Só Olha, ó, todas foram, exceto uma, que deve ser aquela que quer um grande valor, né? uma pessoa que não quis receber. Você admite que enganou suas vítimas? Enganou. Vamos ver o que ele fala. Não. Não, mas enganou, não tem. Você vê que ele dá um hiato, né? É legal que aqui não teve edição. Você enganou? Não. Vira o corpo, vira ali, se esquiva. Mas ó, seu diálogo com uma das vítimas aqui. Vamos ver o diálogo. Deixa eu ver aqui, que eu quero ver. Ele tá falando na parte branca e a pessoa é o que tá em verde, né? Bah, mano, perdi o estorno. Aí ele, foi mal a demora, tô na correria. Imagina, meu, de boa. Qual a real situação, mano? Dos iPhones? Pedi o estorno agora e nem pediram meus dados para devolução. Ele tá atrasado a entrega, só isso, mano. É só esperar, ninguém vai te roubar. A loja é minha. São milhares de clientes, relaxa. Mas ele sabia que a coisa já tava indo pro brejo, né? Ninguém vai te roubar. A loja é minha. A loja é minha. O negócio é meu. Mas eu não te obriguei a comprar. Isso aí deve ter destacado. Por quê? No mínimo o cara ficou reclamando. Falou, bom, peraí, mas eu também não te obriguei a comprar, né? Só que é chato ouvir isso, né? Porque realmente você não obrigou, né? Você não botou um revólver na cabeça da pessoa e falou, põe aí o número do cartão. Mas existem gatilhos que te fazem isso. Aqui você tem gatilho da escassez, você tem gatilho da comparação, né? Do contraste, que é o quê? Valores muito diferentes da realidade. Aí você tem o deadline, você tem a data limite, você tem as horas ali acabando. Por isso que você entra em muitos lugares e aí você tem o reloginho e falando, olha, essa oportunidade é agora. São gatilhos que podem te trazer uma decisão real e concreta e bacana? Sim. Várias vezes eu entrei em sites, por exemplo, você entra no Booking, e olha que eu trabalho com isso, mestres da persuasão. Quer trabalhar com isso com ética, com propriedade, com moral? Porque você pode usar os gatilhos da persuasão, você pode usar a persuasão, você pode usar o rapport, você pode usar uma comunicação extremamente sedutora com ética, para que a pessoa realmente acelere o seu tempo de decisão para algo que vai ser bom para ela. Só que, obviamente, assim como uma pistola que você pode usar para se defender ou você pode usar para cometer um crime e ir para o tráfico, ou defender a sua casa, a sua residência, o problema não é a arma, é quem usa essa arma. Então, você depois jogar a culpa para a pessoa, mas você não te obriguei. Porque existe meios ali de você fazer com que a pessoa acelere a sua decisão.
E no caso aqui era uma decisão para se lascar, né? Vamos lá. Mas não te obriguei a comprar. Qual que você falou para uma das vítimas? Uma conversa retirada dos seus diálogos, das suas mensagens. Eu não me lembro de ter falado isso pra uma vítima. Aí já mete eu não lembro, né? Tipo, foi no celular, talvez não fui eu que digitei. Né, mas... E ele tá lembrando, né? É interessante que ele tá indo pro visual lembrado e ele tá lembrando disso, né? Ele fala que não lembrou. Normalmente quando você não lembra, você vai pro lúdico. Aqui ele tá lembrando. Eu me lembro que... Ó, tanto é que ele vai pro mesmo lugar. Eu não me lembro e ele foi pro visual lembrado. E agora fala, eu lembro, ele vai pro mesmo psicogeográfico aqui, ó. Então ele lembra, né? É o mesmo. E até determinado momento da loja também, quando as pessoas reclamavam da demora, foram estornados os valores, então muita gente me perguntava, meu, vai chegar, não sei o quê. E quando a pessoa... Você viu quando ele falou, meu, vai chegar, ele também fez de novo aqui as pistas oculares para lembrança. Então ele lembra, assim, desses diálogos. não estava contente, eu entrava em contato com o Anderson, cara, a pessoa tá descontente. E daí ele estornava o valor até determinado tempo. Eu tava pedindo estorno pra loja, diretamente pra loja, Esse acho que é um dos clientes. né, no contato do WhatsApp da loja, tava pedindo estorno. Aí eu chamei ele no mesmo momento, aí ele me confortou, não, fica tranquilo, não precisa pedir estorno, tá tudo certo, só deu um atraso, vai chegar. Tanto que quando eu entrei com o meu processo, quando eu decidi vou entrar com o processo judicial pra resolver isso, eu nem botei sócio nenhum no processo, botei simplesmente nego de porque eu não tinha conhecimento de nenhum sócio. Entendi. Porque ele falava que a loja era dele, então ele indicou aquele que dizia que era o dono da loja. Os pagamentos eram feitos por meio de Pix e boletos. Ou seja, não era feito com cartão de crédito. Porque quando é feito com cartão de crédito, primeiro, o cartão de crédito ele tem um pouco mais de segurança no sentido de para quem que eu abri esse cartão, né? Quais são os CNPJs, tempo, tá pagando os impostos ou não. Existe uma camada onde, como às vezes demora para você receber, o cartão às vezes consegue dar essa segurada aí nos créditos, né? Dificultando assim o Agora, Pix e boleto já era. cancelamento dos produtos vendidos. Para legitimar o negócio, os investigados chegaram a comprar e fazer algumas entregas. Que é o que sempre acontece em esquema piramidal. Esse é um esquema piramidal. Os primeiros recebem para validar, para as pessoas falarem, nossa, estou recebendo, para ter depoimento. Aí depois, meu amigo, desmorona que nem castelo de carta. Nego Di e Anderson teriam lucrado 5 milhões de reais. Tá vendo? Uma BMW conversível. Cadê essa BMW? Era dele de fato? Provavelmente não era. E paga de gatinho, paga, nossa, eu tô numa BMW conversível. E não, cadê esse carro? Não existe. Os valores foram sacados rapidamente. Você não se dava conta que estava enganando gente humilde que acreditou em você? Cabrinho, eu tava sendo enganado também. Eu tava sendo enganado. Um erro justifica o outro? Não justifica. Eu até acredito que ele estava sendo enganado mesmo. Só que, de novo, isso não tira a tua responsabilidade. Não, mas eu não sabia que eu estava sendo enganado. Era o seu sócio? Fiquei só no marketing. Então, nesse momento, eu falei que a loja era minha. E isso começou a crescer. Isso, Muita dívida. E isso começou a crescer. Só Você que chegou a dever 5 milhões. É muito dinheiro. na verdade, dentro do processo, isso é público, está dentro do processo, não é o valor de 5 milhões. Ele movimentou nessa conta de 5 milhões. Vocês não estavam juntos nisso? Não. Então, vamos lá. Ele disse que não estava dentro dessa movimentação. Muito provavelmente não estava mesmo. E o lance de movimentar 5 milhões significa entradas e saídas. E não significa que você amelhou os 5 milhões. Olha lá, movimentação de 5 milhões e não o recebimento de 5 milhões. Tem uma diferença. Movimentação de 5 milhões de reais. Ele recebeu 350 reais, Ó, ele recebeu 350 mil reais a título de marketing. Vamos lá? 7 parcelas de Iam ser 7 parcelas de 50 mil. 50 reais, mas não foi dado o lucro dos produtos, que eu ia pagar para ele depois que as entregas terminassem. Como nós travamos as entregas, a negociação acabou. Então, parece que ele ia, pelo que esse cara está dizendo, que ele ia ganhar 350 mil reais para promover a loja e depois ele ia aferir ali os lucros dos produtos e não sei se ele teria mais uma comissão sobre venda. O que você diria a Anderson Bonetti nesse momento? O seu sócio, segundo a justiça. Na verdade, tem uma coisa que ninguém sabe. Você viu que ele foi buscar no visual aqui, recordado. Eu vou te falar em primeira mão aqui. Quando Beba água. eu descobri que era um golpe, eu peguei e coloquei a cara dele, porque ninguém conhecia, ele não era uma pessoa pública que nem eu. Então eu botei a cara dele, falei onde ele morava, botei a esposa dele, expus todo mundo, e daí ele parou de me responder e sumiu. Todo mundo me chamando de golpista, estelionatário, aí do nada, quase 3 anos depois eu vejo o cara e sou obrigado a compartilhar pátio com o cara. Uma vez ele tentou falar comigo, e eu não falei com ele. O que ele falou? Praticamente pedi desculpa e dizer que foi sem querer. O Anderson tá já cumprindo uma pena. O que acontece eu nunca acredito nesses caras que formulam esse tipo de negócio que não se sustenta, que a contabilidade não bate. Simples assim. A contabilidade não bate. Quando você realmente abre um negócio, tenta um negócio com números reais, com contabilidade real, pode acontecer. Pode acontecer de você quebrar, você lesar pessoas mesmo sem querer, porque você não consegue, você fica inadimplente, você fica insolvente. É uma outra história. Aí normalmente você mostra, olha, tinha tudo para dar certo. Não deu porque eu administrei mal, porque teve um problema, teve uma pandemia, teve
inúmeros pormenores. O negócio estava todo pronto para dar certo e mudaram a lei ou apareceram com uma solução hiper mega melhor e aquilo eu acabei, né, não tendo o que fazer com aquilo. Aí faz parte do jogo, faz parte do mercado. E aí cabe às pessoas irem atrás, recorrerem para reaver os seus valores investidos, seja lá o que for. E as pessoas, se tiverem recursos, vão ter que pagar. Podem enrolar, vão ter que pagar. Agora, quando a coisa já nasce e ela não para em pé, porque tem muita coisa que não para em pé. Você olha e fala, cara, isso não para em pé. Por conta de, ou é um marketing multinível que não se sustenta, que você olha e fala, opa, peraí. Ou são valores impróprios que não dá para você justificar a composição ali pelo quanto você está comprando, pelo quanto você está vendendo, não bate, não se sustenta, aí é proposital. E parece que esse cara realmente teve esse propósito. E normalmente eles fazem isso. Eles fazem essa sedução com pessoas de credibilidade. Vocês não têm ideia, cara. Toda semana eu recebo... Isso já faz 30 anos, cara, que toda semana eu recebo uma proposta de negócio. Toda semana, nos últimos 30 anos, eu recebo uma proposta de negócio. Por quê? Porque querem me associar como a credibilidade, querem me associar como o rostinho da vez. E eu só faço propaganda, eu só faço indicação daquilo que eu uso. Se eu não usar, eu não faço. Já começa daí. Se eu não achar que aquilo é bom, suficiente e praticável, eu não faço propaganda. Eu só faço propaganda realmente daquilo que eu sou consumidor. Senão eu não faço. Para mim não tem sentido eu falar para as pessoas, olha, utilize isso aqui se eu mesmo não fui usuário, eu sou usuário daquela situação, daquele produto ou daquele serviço. Saca? Vamos lá. Pena de um processo que nem findou. Agora é engraçado, essa aqui acho que é a advogada do carinha aí, desse Anderson, né? E ela fala, pô, mas o Nego Di tá solto, o meu não está, se eles estão exatamente iguais. Não estão exatamente igual. Um era o dono do CNPJ e o outro era a cara do marketing. E esse aqui mostrou por A mais B que ele foi tão enganado quanto as outras pessoas. Apesar que você vê que acho que ele recebeu uma grana interessante. Por isso que acho que ele catou toda essa grana e foi pagando as pessoas, as quais eram lesadas, né? Após a sentença, os dois praticamente se equipararam, né? Não, tem diferença. Tem diferença. Foram equiparados na sentença, mas não no mérito da causa. O mérito é contra o empreendimento. Cada um tem o seu BO para puxar. E são diferentes. As mesmas predicados favoráveis e desfavoráveis. Porém, um responde de liberdade e o outro não. E a defesa entende que isso é desleal entre os réus. Não é, né? Porque um é o dono do CNPJ, o outro era o garoto de propaganda. Essa não é a única investigação contra ele. Por isso que eu falo, é o Nego Di, cara. Aí ele se envolveu com o negócio de, eu dei 1 milhão e tinha dado 100 reais. Gente no Rio Grande do Sul. Agora ele disse que deu mais, ele falou que chegou a dar $500 mil. Vamos ver. O Tribunal de Justiça determina que uma influenciadora pague publicações falsas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente foi obrigada a pagar publicações as quais eram verdadeiras, mas não estavam compactuadas ao mainstream, à comunicação oficial, e aí é tipo, não, isso é fake news. Por isso que eu falo, toma cuidado. Esse papinho de, vamos regular as redes para salvar as crianças e as mulheres, porque elas são vulneráveis. Cara, isso é uma desculpinha mal lavada para censurar e não deixar que você veja e encontre a realidade e saiba da realidade. E muita gente, por conta que você tem liberdade para falar, ainda temos, né? Não sei até quando, demonstrou que muita informação oficial era mentirosa, muita informação das grandes redes de comunicação eram mentirosas e, se não fosse a rede social, se não fosse a internet, nós até hoje estaríamos acreditando nessas pessoas, ou na comunicação oficial, como eu disse, que muitas vezes é mentirosa, e nas grandes redes de jornais e televisão, que muitas vezes são mentirosas. E nem pede desculpa. Fica isso por isso mesmo. Vamos lá. Sobre as enchentes do estado. Na ocasião, Nego Di usa suas redes para anunciar a doação de R$1 milhão para as vítimas das chuvas. Mas o dinheiro... Então vamos lá, o que acontece? Ele estava divulgando uma vaquinha e ele falou, olha, eu vou botar essa grana nessa vaquinha aqui para estimular as pessoas a doarem, a ter credibilidade ali naquela vaquinha. Só que ele não doou. E aí ele forja ali um comprovante dizendo que era de R$1 milhão e não era. Foi bom? Foi bom. Muitas pessoas se entusiasmaram e realmente contribuíram. Ele falou que depois que ele fez a propaganda, se amelhou mais de 30 milhões. Mas justifica? Não justifica. Porque se você aceitar isso,
você abre um flanco aí para picaretagem, cara. Então, mesmo que você teve uma ideia genial, falsa, para produzir o bem, não faça. Não faça, porque você abre um flanco enorme para picaretas utilizarem também de... eu só estava contando essa mentira porque eu acreditava que ia ser boa. Cara, não dá. Dinheiro rastreado. E se revela que o valor é de apenas R$100. Você admite que mentiu? Essa história precisa ser contextualizada porque E ele não responde, né? Você admite que você mentiu? Não, essa história tem que ser contextualizada. Não, você mentiu, cara. Fecha os olhos de forma mais contundente. Você vê que a respiração agora fica aqui em cima. Vamos ver desde o início. Você vê que quando ele fala aqui em cima, né? Vamos lá. Você admite que mentiu? essa história precisa ser contextualizada porque eu vou te dizer que ela causou mais impacto na minha vida do que a minha prisão. Me processaram por uso de documento falso, sendo que não existe alguém lesado por essa publicação. De novo, realmente, ninguém foi lesado. Ele não pegou dinheiro de ninguém. Ele estimulou pessoas a depositarem mais doações ainda nessa vaquinha. Mas, de novo, se a gente aceitar que a gente está mentindo para fazer o bem, cara, abre um flanco absurdo, cara. Absurdo. Mas você afirmou ter enviado R$1 milhão e você não enviou R$1 milhão. Por que você mentiu? Teve uma ideia de criar um comprovante simbólico de Teve-se a ideia. Você viu que ele botou em terceira pessoa? 1 milhão para apostar para as pessoas. Quanto você doou? Cara, foi Ó, vamos lá. Teve agregador de tempo, olhou pro lado do lúdico e não pelo lado que ele sempre está olhando, que é o lado real da lembrança. Vamos ver desde o início o que a gente teve mais aqui. Ele vai para sinestesia. para apostar para as pessoas. Não, ele vai para diálogo interno. Quanto você doou? Cara, foi aproximadamente a metade do valor. Aí eu acordei Será que ele realmente doou ali os R$500 mil, que seria metade de 1 milhão? É que teve muita edição, mas teve muito agregador de tempo aí. com eles de pagar parcelado o restante. Aí depois ele... que historinha, né? Depois que a coisa cai, né? Não, eu vou pagar parcelado, eu vou fazer um milhão aqui falso, mas depois eu vou pagar parcelado, isso daí e tal, enfim. Mas isso nunca aconteceu. Eu fui preso depois. Porra! Mas um cara que foi acusado de ser estelionatário, aí publica nas redes sociais que enviou R$1 milhão sem ter enviado, porque sempre a mesma história. Porque, de novo, o cara, ele tem parâmetros de ética e moral que não são alinhados à maioria das pessoas. Ele tem valores de ética e moral muito baixos. Essa que é a verdade. Para entrar do jeito que ele entra nas coisas, para fazer o que ele faz, não é legal, não é saudável. É como a gente fala, algumas coisas nem são com intenção de, mas é tão próximo a algo criminoso que acaba caindo para o lado ilegal. Simples assim. Dilson. Não é sempre a mesma história, porque numa história eu fui enganado. E na outra história, eu simplesmente estava fazendo a Pega doação. mal pra vocês. Não estava fazendo a doação. Foi um Pix de R$100 que se transformou em 1 milhão, né? Admite isso. Pega, eu Uma admito. propaganda. Pega, mas ele fez aqui uma versão, né? Ele acha que de repente não foi tão ruim assim, né? Porque ele fez uma versão interessante aqui, né? Quando ele falou, pega, Eu admito que pega mal, mas aí eu vou te falar. Tu vê o teu estado, embaixo d'água. aí justifica, né? Podia justificar de outra forma, cara. Podia falar, cara, eu me comprometo, eu quero fazer uma campanha, eu quero que eu comecei a ajudar. Com quanto você tem? Você tinha o quê? R$1.000? Que desse R$1.000. Tinha R$10 mil, começasse com 10 mil. Você podia até falar, eu vou doar R$1 milhão. Eu vou doar, eu me comprometo a doar. Vou dar minha primeira parcela aqui, minha primeira contribuição. Hoje eu posso dar 10 mil. Todas as vezes que eu doar, eu vou mostrar aqui para vocês. Cara, o resultado ia ser o mesmo, cara. Pode ter certeza, o resultado ia ser o mesmo. Mas parece que quis dar uma, né, levantada ali na moral. Olha como eu sou foda, tô dando R$1 milhão. Tanto que dizer que ele mesmo não acredita. De olhos fechados de forma mais contundente, respiração aqui em cima. Pessoas no telhado, pessoas morrendo, pessoas perdendo carro, perdendo a dignidade. Assunto satélite. Ou seja, tá querendo justificar com outros assuntos aquilo que ele fez de errado. Mas quando você mente, diz que vai mandar R$1 milhão e não manda esse R$1 milhão, você não está se aproveitando do sofrimento ali? Não. Se aproveitar do sofrimento alheio, não. Aí eu também não concordo, porque ele não teve ganhos com isso. Ele estimulou que outras pessoas doassem. Se a coisa fosse para ele, tudo bem. Mas, de novo, toma cuidado com mentiras que justificam os fins, entendeu? Não é legal isso.
Não, porque aí... Pro seu marketing pessoal? Não. Para marketing pessoal, sim. Para marketing pessoal, sim. Ganhos financeiros, não. Para dizer, nossa, como ele é bonzinho, né? Em uma semana, a vaquinha, através dessa ação, saiu de 50 milhões a 80 milhões. Teve resultado? Teve. Ajudou muita gente? Ajudou. Mas, de novo, é complicado. É que nem o pessoal fala, é fazer filho na barriga dos outros, né? Tem outros até, coisas mais pornográficas, mas é se vangloriar com o feito dos outros, porque você não deu 1 milhão. Ah, mas justificou, teve um resultado prático e real, ajudou, sei lá, milhares de famílias, sim, mas quando você beira, de novo, você flerta, quando a sua ética, moral, justiça, comprometimento, verdade, flerta muito com a mentira, com a desonestidade, com a ilegalidade, cara, isso não cheira bem. Você não falou, eu pretendo doar? Olha lá, eu pretendo, eu iria nessa linha, eu pretendo e vou começar a doar aqui, ó, né? Talvez eu doe. Você falou, eu doei. Não, é exatamente, sou pelo Cabrini. Ele poderia falar, eu pretendo doar, vou doar, comecei aqui, então quero que você também acredite nessa vaquinha e tal. Cara, pode ser que eu tenha me precipitado. É exatamente isso. Você vê que ele quase não fala. Esse nego é muito ansioso, cara. Ansioso do resultado. Ele é ansioso para fazer as coisas. E não, eu não tô tirando a culpa dele, não, viu? Mas eu tô dizendo, ele aparenta ser esse cara muito ansioso. Vamos fazer, uhul, vou aparecer, vou fazer tal, não sei. Tanto é que me parece que foi um lance assim, né? Quando ele sai lá acho que foi do BBB, não foi? Ele meteu os pés pelas mãos, falou um monte de coisa e tomou multa. Não foi ele que tomou multa? Porque foi extremamente ansioso, precipitado e tudo mais. Mentira, isso é uma mentira. Você não tinha doado. Mas E nem doou. foi uma mentira que precisa ser dito. Uma verdade sobre essa mentira. Foi uma mentira que fez uma diferença no Estado. E detalhe, eu não fiz uma coisa da minha cabeça, eu conversei com os organizadores da vaquinha e eles aceitaram. Aí juntou tudo, né? Aí juntou os caras também, né? Lisa e sua esposa Gabriela. Porque não tinha como os caras da vaquinha não revelarem, não perceberem, né? Que em vez de 1 milhão receberam 100 reais. Né? São investigados por suposta lavagem de dinheiro. Porra, mais uma, cara. Vamos ver. O casal teria movimentado 2 milhões de reais em rifas virtuais. Cara, esses papos de rifa virtual é complicadíssimo, cara. É complicadíssimo. Vocês movimentaram 2. Tem o lado bom, tem o lado real, social, verdadeiro, mas tem muita enganação, mas muita enganação. E aí você pode ser usado como laranja, né? 2 milhões de reais nas rifas. Então, a questão é, como é que você justifica que você movimentou? Lembrando, 2 milhões de reais não é que ele recebeu 2 milhões de reais, ele movimentou. Isso pode cair para 1 milhão assim fácil. Esse é E já é muito dinheiro. um processo que a gente... Meu Deus do céu. Uma parte, o que essa mulherada tá fazendo tanto no rosto, né, cara? Olha o tamanho da boca dela, o que tem de eu não sei o que joga, é o que é ácido hialurônico, botox, que raio que é que a boca fica parecendo sei lá o que parece nada, né? Parece aquela mulher, como é que chamava aquela mulher? Acha aí, Ellen, aquela mulher lá, ela tem até um nome lá, é uma italiana, né? Tem um nome de uma grife, de uma maison famosa aí, Donatella, não sei das contas, não é Donatella Versace? Eu acho que é Donatella Versace, não é? Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo com o rosto, meu Deus do céu? Todo mundo com as boquinhas assim. A gente não pode falar, porque ele está em segredo de Isso procede ou não? Eu não sei ao certo o que a Ixi, ai, não fala. quantia que foi movimentada em relação às rifas. O que eu posso te garantir, te afirmar, confirmar, é que eu jamais, em tempo algum na minha vida, lavei dinheiro. Nunca. Pois é, tem que tomar cuidado com isso aí. Não sei. É muita coisa rápida, né? É muita coisa de ganho rápido. E normalmente, quando você está com esses ganhos rápidos, você sabe que não é 100%. Agora juntaram até uma arma, né? Tipo, mas você tinha uma arma. Gabriela, você chegou a ser presa por portar uma arma de uso restrito às Forças Armadas. Por quê? A gente... Forças Armadas por causa do calibre, tá? Tipo assim, no morro ninguém faz nada, né? Teve alguma ação real, tipo do Bukele? Você já viu alguma ação, tipo do Bukele, que aconteceu de forma contundente de desarmar os bandidos, de desarmar o tráfico? Não, é só contra a pessoa comum. É só aquele que realmente tem a arma ali dentro de casa para se proteger, ou para proteger a sua vida, proteger as suas coisas. Não. Aí a coisa acontece. Agora, para tirar a arma de bandido, para ter uma ação contundente, para desarmar bandido, eu não sei, hein? Será que a gente vai viver para ver? Será que a gente vai viver para ver isso? Falar, estamos com uma ação, estamos estrangulando aqui, ó, em um mês prendemos não sei quantos bandidos,
construímos aqui uma penitenciária nova para botar ali 5 mil bandidos perigosos. Aqui, ó, pegamos não sei quantas centenas e milhares de armas e tal. Tô para ver isso aí, viu? A gente sofria muitas ameaças na nossa vida, precisava se proteger. Não sei se é real, não. Ameaça nossas vidas, proteger. Era uma arma que tava... Mas a arma é feita para se proteger, né? Como eu te falei, a arma, ela não tem índole, ela não tem propósito definido. Tem gente que fala assim, não, toda arma é feita para matar. Não, não é não. Você pode utilizá-la, inclusive, para evitar uma morte. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando está na mão da pessoa que registrou a arma, que tem todo aí o registro tanto de posse, para quem pode de porte e tudo mais. Você pode ver, a maioria delas, elas não tem nenhum penduricalho, não tem nenhuma ação criminosa em cima dela. Pelo contrário. Agora, do criminoso, não. Do criminoso é 100% para extorquir, matar, roubar, humilhar, né? Então, tem muita gente que fala assim, a arma, o propósito dela é matar. Não, não é não. Não é não, não é não. Lembrei lá do Aguinaldo Raiol. Não, Timóteo. Aguinaldo Timóteo. Não é não, não é não. Guardada, completamente guardada. Enfim, ela estava com uma arma que nem nunca foi usada, tal, de um calibre restrito, né? E, enfim. E aí já juntaram junto também esse negócio aí. Uma arma que nunca foi usada. Vocês viram juntos o fundo do poço? Sim. Como é que vocês definem? A gente foi além do fundo do poço. A maior preocupação que eu tinha lá dentro era o seguinte: cara, eu posso perder tudo, todo mundo pode me chamar de estelionatário pro resto da vida, eu só quero que ela não me abandone. Todo final de semana, toda visita, ela tava lá. Por que a polêmica te persegue? Quando eu vi que estavam usando da polêmica pra acabar com a minha vida, eu comecei a usar a polêmica a meu favor. Muita gente ficava pegando no pé dele em tudo. Tudo era para tirar sua credibilidade, tudo era para jogar ele pro escanteio, porque, de novo, muitos poderosos, muita parte política queria acabar com ele, porque justamente ele estava do outro lado daqueles que venceram. Então, como ele estava do outro lado e ele é negro e tal, como assim um negro é contra o progressismo, é contra o socialismo, o comunismo, a esquerda e tal, como pode? Então, muitos viraram ícones da perseguição. Ele foi perseguido injustamente por muitas coisas? Foi. Inclusive até com coisa besta. Você vê até, você não pode falar mais nega maluca, porque nega maluca vai atrair, você não pode falar mulato, você não pode falar caixa preta, você não pode falar humor negro, você não pode... Como se essas palavras fossem sequestradas e tivessem um único sentido, né? E não são, elas são livres, elas não têm dentro das palavras, da semântica das palavras, nada que esteja atrelado a um único espectro ou a uma única função. É o óbvio, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito, é impressionante, principalmente para binário, né? Que só consegue ver 0 e 1. E teve essa carga também em cima dele. Ricardo, então você está dizendo que por conta disso todo o resto tem que ser abolido? Não, binário, não, porque o binário é assim. Não, mas aqui tem razão. Peraí, se aqui tem razão, então todo o resto não tem? Se aqui ele tem razão, todo o resto ele está absolvido? Não, binário. Se debruce a situação e fala, aqui ele tem razão, aqui ele não tem. Aqui tem sentido o que ele está falando. Não, aqui ele fez uma grande besteira. Aqui ele fez ilegalidade. Aqui... Agora, essa parte aqui, ele tem razão. Né? Quando ele estava não só trazendo à tona muitas verdades da tragédia que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, que até hoje tem desdobramentos e que muita promessa foi feita e não foi cumprida pelos poderes públicos, né? Que foram lá, falaram, não, vou fazer isso, fazer aquilo. Não fizeram. O Estado está prejudicado até hoje, e também nessa ala que ele é contra o progressismo. Ele é contra a ideologia progressista woke. Ele é contra. E aí, por conta disso, as pessoas vão para cima dele. E aí é como eu falo. Aí junta tudo no mesmo balaio e o binário não consegue entender. Vamos lá. Muita polêmica eu tive que fazer, criar uma polêmica, inventar, por exemplo, com outro influenciador, uma briga fake, e daí fazer um lançamento. Cara, quantas e quantas vezes a gente viu isso? Popó e o Bambam mesmo, foi aquela briga, eu vou te pegar, porque você é esse. Aquilo, na realidade, foi para levantar o hype. E outros tantos estão criando tretas falsas para isso. E depois ele vem falar também dessa parte das palavras que foram sequestradas. Enfim, vamos lá. De novo. Aí quando você junta tudo no mesmo balaio, e aí você quer dar um veredito final entre 0 e 1, aí você vai errar. Simples assim. Porque juntaram tudo. Você entendeu? Juntaram aquela situação que ele compactuou com o estelionato. Mas eu não sabia, mas compactuou. Então é a sua obrigação, antes de promover alguma coisa, saber exatamente o que você está promovendo. Segunda etapa, o do 1 milhão. Está errado? Também está errado. Está muito errado.
e não justifica os fins. Terceiro, o lance da arma. Cara, que não tem nada a ver com essa situação. É uma situação, às vezes, de se proteger. Garanto que, se a coisa tivesse muito mais transparente, a arma estaria legalizada, teria lá o seu CR e tudo mais. Mas parece que para o bandido tudo pode, mas para o cidadão comum tudo é problema. As rifas tem que ser apurado, porque, de novo, tem rifas reais? Tem. Mas a grande maioria é sacanagem. A pessoa não ganha, quem ganha é amiguinho, só pode dizer que ganhou. Tem lavação de dinheiro sujo, tem lavação de dinheiro de jogo, de tráfico, de um monte de coisa. Porque daí a pessoa fala, eu ganhei aqui, ó, ganhei a rifa, paguei imposto e ganhei aqui a rifa, tal. E na realidade, você paga lá, sei lá, até 27,5%, mas você ficou com o dinheiro limpinho. Por quê? Imagina. Eu digo que eu ganhei uma grana de uma rifa e pago imposto em relação a isso. Porra, você entendeu? Consigo limpar o dinheiro. Agora, de onde esse dinheiro vem? Às vezes vem de um CPF, de um CNPJ frio, de uma coisa que se estourar, que se dane. Mas esse dinheiro foi lavado. Não, eu comprei a rifa e ganhei. Então tem que tomar cuidado e tem que ser apurado também. Agora, essa parte ideológica é um outro ponto do Nego Di. É uma outra faceta dele. Ele é contra o progressismo woke. Ele é contra a disforia woke, ele é contra essa parte opositora àquilo que ele acredita. E ele pode, simples assim. Então, quando você junta tudo no mesmo balaio para fazer 0 e 1, aí, meu amigo, com certeza você está fora do espectro de você conseguir entender o mundo, entender a realidade, entender inclusive você mesmo. Você não é 100% certo e 100% errado em tudo. Você tem coisas que você faz certas, tem coisas que você faz erradas, tem coisas que você tem razão, tem coisas que você não tem razão. Então não tem como você julgar qualquer coisa que essa pessoa faça, ou qualquer um, dizendo, não, tudo que ela faz é errado, esse aqui, tudo que ela faz é certo. E é como eu disse, no frigir dos ovos, que esses 2 pontos principais da divulgação da loja, completamente errado e não justifica, e ele sabe que a coisa... Quando passou de um ponto, ele ficou injustificável. E esse lance de 1 milhão, mesmo que foi para uma causa boa, não é legal, não é moral e não é ético. E, de novo, não é moral, não é ético, não faça. Não faça. Conclusões para a vida. Não é moral, não é ético, não faça. Simples assim. Outra, você é consumidor? Desconfie. Mas, Ricardo, eu posso estar perdendo uma oportunidade. A cada 300 golpes, é realmente uma grande oferta. Então é melhor você perder essa grande oferta do que você ter 300 chances de cair num golpe. Terceiro, você é um influenciador ou você simplesmente é uma pessoa que está trabalhando num lugar, trabalhando numa loja, trabalhando num serviço, você foi convidado para fazer alguma coisa, pesquise, entenda o que você está fazendo, entenda onde você está entrando, saiba concretamente os desdobramentos daquilo. É plausível fazer um contrato? Faça. Joga no GPT, cara. O GPT hoje, porra, tá fazendo um trabalho fantástico ali de análise de contrato. Joga lá e fala, e aí? Isso é legal? Isso é legal? Existe alguma cláusula aqui que eu posso me prejudicar? Joga lá no GPT, cara. Você não precisa nem contratar um advogado. Joga lá. Aí se levantou uma bandeira vermelha, aí sim você vai atrás do advogado. Fala aí, ó, levantou essa bandeira, e aí? O que eu faço? O que eu acrescento aqui? Então hoje tem tantas coisas, só que se você é aflito, se você quer grana, se você quer subir a qualquer custo, que se dane os outros, e o que você está fazendo vai prejudicar pessoas, ou, não, eu não estou fazendo nada de errado, mas esse nada de errado vai prejudicar outras pessoas, cara, vê direitinho, porque numa dessa aí você cai num balaio desse. E aí, como é que faz? Eu não sabia, eu fui cair como inocente. Meu amigo, não dá, né? Nos dias de hoje, falar que você não sabia, que você não poderia ter sido menos ansioso, menos afoito e pensado direitinho, buscado informação, conversado com outras pessoas, mas o que valeu foi os dígitos ali, os 7 dígitos, 8 dígitos que você estava vendo na sua conta bancária. Beleza, pessoal? Mais uma vez, quer utilizar da persuasão, da comunicação, da análise comportamental para os seus negócios, para você ter ganho de propriedade, de influência, de autoridade, para você utilizar isso com maneira correta, ética, para aumentar suas vendas, aumentar sua influência, aumentar até a segurança nos seus relacionamentos, vem fazer o Mestre da Persuasão. 2 dias comigo aqui em São Paulo, 28 e 29 de novembro. Os ingressos já estão sendo vendidos e muitas áreas já estão se esgotando. Todos eles são limitadíssimos. Então,
dá uma batida aqui no QR Code ou então no link aqui no primeiro comentário fixado, beleza? E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.